Olá, alunos. Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Nós vamos trabalhar a atividade por dentro do texto, na qual nós iremos explorar a reportagem que nós lemos na última aula, né? Com o título Voluntárias Brasileiras dão assistência a refugiados venezuelanos em Roraima, né? Essa atividade vocês encontram na página 63 do livro de vocês, tá bom? Primeiro, que fato originou a reportagem? O movimento de duas voluntárias brasileiras para prestar auxílio aos venezuelanos refugiados na cidade de Boa Vista, em Roraima. Em sua opinião, por que o trabalho voluntário de duas amigas com os refugiados venezuelanos em Boa Vista tornou-se tema de uma reportagem? Isso é uma resposta pessoal, certo? Vocês vão dizer se vocês consideram relevante o tema ou não, e por quê. Agora, releia o primeiro parágrafo da reportagem, no qual há o lead, e responda as perguntas abaixo. Vocês virão responder cada uma dessas perguntas, né? Qual foi o acontecimento? Duas brasileiras decidiram fazer a diferença na vida de venezuelanos refugiados em situação de vulnerabilidade. 2. Onde ocorreu? Na Praça Simão Bolivar, cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Quando? Em março de 2018. Por que aconteceu? Porque elas resolveram ajudar centenas de venezuelanos acampados na praça, que foram forçados a deixar seu país em busca de proteção. 5. Como aconteceu? Venezuelanos recebem alimentos e doações arrecadados por duas brasileiras voluntárias. Agora, releia o trecho dessa reportagem, né? A advogada Ana Lucila Franco, de 56 anos, e a médica Eugênia Moura, de 60, vivem na cidade e realizam trabalhos sociais desde que eram adolescentes. Já ajudaram indígenas, haitianos e outras populações vulneráveis que passaram pela capital de Roraima. Quando começou a aumentar o fluxo de venezuelanos no estado, no final de 2015, elas decidiram que era hora de voltar sua solidariedade para essas pessoas e iniciaram o movimento SOS Hermanos. Atualmente, as doações são entregues 2 ou 3 vezes por semana na Praça Simão Bolivar. Na cidade de Boa Vista, duas brasileiras decidiram fazer a diferença na vida de quem está vivendo em condições de extrema vulnerabilidade. Nesse trecho, né, são apresentadas informações como os nomes completos, idade e profissão das voluntárias. Por que essas informações são relevantes numa reportagem? São importantes, né, para caracterizar as pessoas envolvidas no acontecimento, no tema apresentado na reportagem. Além dos dados pessoais, são apresentadas informações sobre outros trabalhos humanitários que fizeram. Que trabalhos são esses? Por que essa informação é relevante na reportagem? Já ajudaram indígenas, haitianos e outras populações vulneráveis que passaram pela capital de Roraima. Essa informação é relevante, pois enfatiza e valida para os leitores a iniciativa de duas voluntárias. No que consiste o movimento SOS Hermanos? Quais são os seus principais propósitos? O movimento SOS Hermanos, criado pelas duas voluntárias, recebe móveis eletrodomésticos, roupas e alimentos que são distribuídos com a ajuda de outros voluntários àqueles que deixaram a Venezuela para recomeçar a vida no Brasil. Além disso, as duas amigas formaram uma rede para a integração dos refugiados no mercado de trabalho. Releia o trecho. Na cidade de Boa Vista, duas brasileiras decidiram fazer a diferença na vida de quem está vivendo em condições de extrema vulnerabilidade. Pesquise na internet ou em um dicionário significados de vulnerabilidade e transcreva o sentido aplicado ao contexto da reportagem. Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade são aquelas que têm diminuído a sua capacidade de enfrentar violações de direitos humanos básicos, como comer, morar, trabalhar, né? Na reportagem lida, são apresentados fatos e opiniões sobre a ajuda dos refugiados venezuelanos, né? Assim, F para fato e O para opinião. Bem, a reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar e, ao mesmo tempo que prevê, criar uma informação nos leitores, né? Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião.
No entanto, nem todo mundo consegue perceber esses elementos. Por isso, se faz necessário saber a diferença entre fato e opinião e como identificá-los a partir das informações do texto, né? Você acha que os jornais podem manipular o leitor? Dependendo do leitor, é possível, sim, deixar se enganar, né? Mas de que maneira isso é feito pela mídia, né? Pela maneira como eles veiculam as notícias ou informações. Como a gente poderia evitar essa manipulação? Lendo jornais e mídias diferentes, buscando outras fontes confiáveis de informação, né? Eu trouxe dois conceitos, né, sobre fato e opinião, segundo o dicionário Michaelis. Fato, né, coisa ou ação feita, acontecimento, sucesso, aquilo de que se trata, o que é real, né, de fato, com efeito, estar ao fato, estar ciente, ser sabedor. A opinião é uma maneira de opinar, modo de ver pessoal, parecer, voto emitido ou manifestado sobre certo assunto. Com base nessas definições, vê-se que fato é algo que aconteceu, uma informação a ser transmitida. E a opinião é o que alguém pensa sobre um fato. Por exemplo, um acidente ocorreu na manhã de ontem. É um fato. Mas se um jornalista diz, o trágico acidente ocorrido na manhã de ontem poderia ter sido evitado, ele estará dando uma opinião sobre o fato. O uso do adjetivo trágico e da frase poderia ter sido evitado são marcas que revelam a opinião do autor, ou melhor, sua visão sobre os fatos. Certo? Agora, observe essas duas afirmações, né? 1. Esse é o melhor jornal do país. 2. Esse jornal tem mais de 80 mil assinantes. A afirmação 1 contém apenas uma opinião pessoal sobre o jornal. Não existe nenhuma prova de que a afirmação seja verdadeira. Para isso, seria necessário conhecer todos os jornais produzidos no país. Pode-se concordar ou não com uma opinião. O que não se pode é prová-la, né? Já a afirmação 2 apresenta um fato que pode ser provado através de consulta à empresa. Logo, ela é muito diferente da primeira, porque permite uma verificação. Mas atenção, é muito importante saber distinguir fato de opinião, principalmente na leitura dos veículos de comunicação, né? Então, vamos agora tentar identificar nos trechos da reportagem o que é fato e o que é opinião. Letra A. Em Boa Vista, Ana Lucila e outros voluntários entregam marmitas para mulheres venezuelanas em situação de vulnerabilidade. É um fato. Segundo Bertrand Blank, oficial de emergências do Acnur, as conexões estabelecidas entre a sociedade civil, o setor privado e a resposta humanitária são fundamentais para assegurar uma rápida e eficiente integração urbana local de refugiados em Boa Vista. É uma opinião. O movimento tem recebido móveis, eletrodomésticos, roupas e alimentos que são distribuídos com a ajuda de outros voluntários àqueles que deixaram a Venezuela para recomeçar a vida no Brasil. É um fato. Entretanto, esses atos de solidariedade nem sempre são bem recebidos pela comunidade local. A advogada afirma que já testemunhou inúmeras cenas de intolerância em relação aos venezuelanos e que ela e os voluntários também são hostilizados e agredidos verbalmente. Mais um fato. Ela afirma que o impacto positivo da assistência oferecida ainda é predominante e pode ser percebido diariamente. Aí nós temos uma opinião, certo? Agora, releia o trecho. Um dos nossos principais propósitos é ajudá-los a se inserir no mercado de trabalho, diz Ana Lucila, destacando que a maioria dos venezuelanos é qualificada profissionalmente e tem muito potencial para contribuir com a economia local. Essa importante iniciativa oferece alimentos para 500 refugiados por dia, acolhe em sua casa famílias vulneráveis e coloca à disposição abrigos adicionais, permitindo ao Acnur e aos seus parceiros mitigar condições extremamente difíceis de muitas famílias e crianças. Letra A. Quem são as pessoas ouvidas nesses depoimentos? Quais cargos ocupam? Ana Lucila, uma das voluntárias do movimento SOS Hermanas, e Bertrand Blank, oficial de emergência da Acnur. Por que essas pessoas foram ouvidas e seus depoimentos integrados à reportagem? Lucila foi ouvida, pois é uma das voluntárias cujas ações são relatadas na reportagem. Blank é o representante da Acnur, que apoia os refugiados e foi ouvido para falar do papel dos voluntários parceiros. O trecho abaixo refere-se ao depoimento de Bertrand Blank, escrito em discurso indireto. Transforme em discurso direto. Vamos lá?
Segundo Bertrand Blank, oficial de emergências do Acnur, as conexões estabelecidas entre sociedade civil, setor privado e resposta humanitária são fundamentais para assegurar uma rápida e eficiente integração urbana local de refugiados em Boa Vista. Mas nós podemos transformar em discurso direto, né? As conexões estabelecidas entre a sociedade civil, o setor privado e a resposta humanitária são fundamentais para assegurar uma rápida e eficiente integração urbana local de refugiados em Boa Vista, afirma Bertrand Blank, oficial de emergências do Acnur. Que palavras e sinal de pontuação indicam as falas dos entrevistados em discurso direto e indireto na reportagem? As falas dos entrevistados em discurso direto são indicadas entre aspas. Depois da fala do entrevistado, pode haver vírgula e um verbo de dizer. As falas dos entrevistados em discurso direto ocorrem em terceira pessoa e são usadas os verbos de dizer. O relato dessa reportagem foi realizado pela Agência da ONU para Refugiados. Com base na informação sobre a autoria e divulgação da reportagem, pesquise na internet e responda. Qual é o papel da ONU para refugiados? De proteção de refugiados ou de populações deslocadas por guerra, conflitos e perseguições. Relacione a missão da Acnur à abordagem dada pelo autor do texto sobre o fato e tema da reportagem. A abordagem do tema, né, é divulgar e enfatizar a importância de iniciativas de apoio e ajuda aos refugiados, em consonância com a missão dessa agência da ONU. Transcreva um texto do texto que justifique sua resposta ao item anterior. Essa importante iniciativa oferece alimentos para 500 refugiados por dia, acolhe em sua casa famílias vulneráveis e coloca à disposição abrigos adicionais, permitindo ao Acnur e aos seus parceiros mitigar condições extremamente difíceis de muitas famílias e crianças. Segundo a reportagem, os voluntários presenciaram atos de intolerância em relação aos venezuelanos por parte da comunidade local, sendo agredidos e hostilizados verbalmente. Em sua opinião, por que parte da comunidade local apresenta intolerância em relação aos refugiados venezuelanos? É uma resposta pessoal, né, que vocês vão responder. Em sua opinião, o posicionamento da comunidade local sobre a chegada de refugiados ou imigrantes estrangeiros pode ser considerado opinião ou discurso de ódio? Também uma resposta, né, pessoal, que vocês irão realizar e enviar para os professores de vocês. Bom? Conseguimos concluir a aula de hoje. Espero que vocês tenham acompanhado. Em caso de dúvida, procure o professor, né, na turma de vocês, certo? Fiquem em paz e Deus os abençoe.